pouquinho. Então, continuando agora falando sobre o que o destresse vai ocasionando, a gente parou no momento em que dizíamos sobre a raiva, né? E a raiva, inclusive, como uma própria defesa da pessoa. Então, ela passa a ter esta raiva como uma defesa. No entanto, como ela já está com ansiedade generalizada, com preocupações exacerbadas, e ela passa a ficar mais agressiva com esse turbilhão de sentimentos mais hostis dentro dela, ela vai fazendo o quê? Ela vai perdendo o autocontrole. Ela vai perdendo o autocontrole e as chances de que ela tenha rompantes explosivos serão mais fáceis de acontecer do que em outros estados onde ela estaria mais equilibrada. Então, esses rompantes agressivos dificilmente aconteceriam. Então, há uma propensão da pessoa perder o controle, o autocontrole, ter algo mais explosivo, digamos assim. Então, a raiva aumenta, tá? E aí ajuda na pressão, e essas pressões vão fazendo com que a pessoa vá cedendo às resistências e realmente ela tem um colapso, né? Ela realmente entre, ou às vezes num estágio de ansiedade muito grande, uma síndrome do pânico, um estado depressivo, ou realmente ela possa ter, por exemplo, câimbras exacerbadas, uma arritmia e por aí vai. Além de se sentir extremamente mal com ela mesma, se sentir bastante aniquilada, um sentimento de aniquilamento interno muito grande. Isso é um relato que as pessoas com destresse passam a dizer. Estou traduzindo aí como esse sentimento de aniquilamento, de impotência diante da vida delas. Elas se sentem completamente inúteis. Isso é muito triste, isso é muito forte, né? Então, a gente tem que estar muito atentos. Enquanto profissionais vinculados à área da saúde, a gente precisa estar muito atento, tá? Olha, tem várias, mas as principais causas do estresse. Vamos lá. O que acaba suscitando, né? Uma baixa resistência à frustração. Então, se eu tenho uma baixa resistência à frustração, significa que eu explodo muito rápido, eu me aborreço muito rápido. Eu não consigo nem entender, às vezes aquela outra pessoa nem teve aquela intencionalidade, foi uma observação e aquilo se torna gigantesco. Então, uma baixa tolerância ou resistência à frustração. Segundo, ameaças constantes. Então, elas se sentem como vítimas, se sentem ameaçadas, se sentem amedrontadas. Então, muitas vezes é uma crítica construtiva, uma observação ali, a pessoa está tão fragilizada que ela não consegue, ela recua, tá? Ela não consegue processar essa crítica, essa observação, a crítica construtiva, essa observação, tá? Por quê? Porque ela está muito amedrontada, está se sentindo muito ameaçada. Terceiro, competitividade. Isso nem preciso dizer que no universo esportivo é uma causa bastante presentificada. Não que ela
Não que elas venham todas juntas, mas elas podem vir mescladas, tá? Por exemplo, a pessoa pode ter uma baixa tolerância à frustração e também está num período de bastante competitividade, receio com relação a um adversário, etc. Tá? Continuando. 4. Uma falta de tempo para si. Então, um sentimento de que o que eu estou fazendo da minha vida, eu não consigo fazer nada por mim, realmente isso aqui vale a pena. Então ela entra num estado até confusional. Ela fica um pouco se sentindo desvalorizada, sentindo que a vida dela está escorrendo pelas mãos, está indo embora. Ela vai perdendo um pouco esse sentido. Quando a gente fala, né, de perdendo um pouco esse sentido, em psicologia, a gente chama de despersonalização. É como se a pessoa realmente já não se reconhecesse mais. Se ela saísse de si, sabe? Quando a pessoa sai, como aquela imagem de desenho, ela sai do corpo e olha e fala, oh, é aquela pessoa, como ela não se reconhecesse que estivesse falando dela, que fosse ela ali. Então ela vai perdendo essa referência com relação à vida dela. Tá? Isso é muito ruim. Isso intensificado faz com que a pessoa comece até em graus mais severos, que a gente vai estudar posteriormente como no burnout, a pessoa pode vir até a potencializar essa despersonalização e começar a crescer nela os pensamentos negativos, os pensamentos destrutivos, que são os de caráter de suicídio. Então a gente tem que tomar, a gente da área da saúde fica bastante atento, tá? Então essa falta de tempo para si, num primeiro momento, ela sente que a vida dela tá ali, tá meio sem sentido. Mas se isso se potencializar, é algo que a gente precisa ficar atento, tá? Então isso pode ser uma causa de estresse. Minha vida não tem sentido, não vejo saída e tal. Então é algo para a gente estar atento. Quinto, ansiedade constante de perigo. Essa pessoa está começando, se for por aí, num primeiro momento, ela está demonstrando alguns medos, ok, né? Preocupante, mas ok. Se isso fica exacerbado, o que acontece? Ela vai desenvolver uma fobia, tá? Então, essa ansiedade constante de perigo associada a uma fobia vai fazer com que muitas vezes ela possa vir a desenvolver a ansiedade mais intensa, que eu falei para vocês, né? O transtorno de ansiedade mais intensa, que é a síndrome ou transtorno do pânico. Então, veja, a ansiedade constante de perigo evoluindo para essa fobia pode vir a evoluir para uma síndrome do pânico, tá? Isso também é uma causa. A pessoa começa a ficar com muito medo. Vocês viram no seminário, quando se falava das lesões dos atletas, a questão do medo e a questão da vergonha, como bastante preocupantes ali, de estados emocionais que a gente precisaria ver com cuidado. Aqui, esse estado emocional desse medo exacerbado que vai para uma fobia pode potencializar essa síndrome do pânico. Tá? Sexta causa, baixa autoestima. Auto-se, estima o quanto me amo. Se eu tenho uma baixa autoestima, significa que eu tenho uma grande dificuldade em me perceber como alguém merecedora, alguém que tem confiança, alguém que tem a habilidade de conseguir as coisas, ou seja, consegue as coisas.
né? Alguém que se valoriza, que tem segurança em si. Então, olha como isso vai quebrando. É exatamente o oposto. A pessoa se sente desvalorizada, não merecedora, incapaz, extremamente assim, desconfiada de si e com sentimentos muito aniquiladores sobre si mesma, uma baixo-valia de si. Triste, mas acontece, ok? Então, com este sentimento de baixa autoestima, com essas situações de pressão, né, que vai atingindo a parte orgânica, vai atingindo a parte mental, vai potencializando essa baixa autoestima na parte psíquica. Bom, a pessoa vai se degringolando, né, para que ela entre num colapso aí por conta do estresse, não vai muito, né? Em pouco tempo, isso sendo bastante martirizado ali para a pessoa, isso vai, infelizmente, vir a acontecer, tá? O que acontece é que geralmente, não é uma regra, geralmente no universo do esporte, há situações causadoras de estresse, a baixa autoestima, ela, ela não é tão recorrente. O que acaba acontecendo assim, é uma certa insegurança com relação ao seu potencial, se está bem preparado, se, né, vai conseguir. Então, é mais por aí, tá? Que acaba acontecendo. Mas geralmente os causadores do estresse são os outros vetores, não tanto da baixa autoestima, tá? Baixa autoestima acaba atingindo em outras esferas. Não que não tenha no universo do esporte, mas é um vetor percentualmente em menor quantidade que os demais, tá? Pessoal, anotem, registrem, essa parte aqui é super importante, que são as 3 fases do estresse. Eu acabei falando na explicação, na primeira partezinha da aula, e agora eu vou dar uma retomada. Então, a primeira fase é a fase de alarme, tá? É quando o nosso organismo ele está em alerta, tá? Então, todo o nosso eu, todo o nosso corpo, né? Todo o nosso psíquico, todo o nosso mental está ali. Então, a gente está atento, ok? Há algumas reações que são normais que aconteçam. A dilatação de pupilas, palpitação, claro, estamos vivos, acontece, perfeito. O aumento da pressão, maior fluxo de oxigenação. Que isso vai fazer com que eu consiga, irrigando mais essa oxigenação, maior a circulação sanguínea, isso faz com que eu tenha um movimento sináptico maior, os meus neurotransmissores, o que me faz ficar ainda mais atenta, mais desperta e vá, consequentemente, acordando mais o meu corpo e o meu cérebro. Então, é um trabalho conjunto aí. Perfeito? Perfeito. É parte boa? Claro, que bom. Nos mantém, né, vivos. Então, primeira parte. Primeira fase. A fase do alarme. Segunda, da resistência. Resistência, porque é isso. Eu preciso, para ficar alerta, para ficar exatamente com todo esse funcionamento do meu psíquico, do meu mental, do meu organismo, ali, né, em estado vigil,
eu vou desprender energia, certo? Então, eu preciso manter essa aceleração, vamos dizer assim, desse modo contínuo, tá? Isso seria o ideal, tá? Então, eu faço o quê? A manutenção dessa energia que me faz estar atenta, vigio. Aqui, essa fase da resistência, a gente chama como um estresse contínuo, né? É como se num gráfico fosse aquela linha reta, tá? Então, eu estou me mantendo vigil. Se esse estágio, deixa eu pôr aqui, se esse estágio, vou pôr ali não, se esse estágio vigil, eu não consegui entender que ele vai continuar por um tempo, desacelerar depois, porque eu vou precisar passar pelo estágio de repouso, e eu continuar, calma aí, vamos prestar atenção. Se o meu estado de resistência, que é a fase de resistência, eu não entender que eu preciso desacelerar, porque o meu organismo, o meu psíquico, o meu mental precisam descansar, precisam ter um repouso, depois retomar de novo, ponto de alerta ou de alarme, depois a resistência. Se eu não entender esse ciclo e continuar com o pezinho no acelerador, infelizmente eu vou entrar na terceira fase. E essa terceira fase é que eu vou avançar para o distresse. Então, o grande problema é a transição da segunda fase, se eu volto para um estado de repouso ou se eu continuo acelerando. Porque aí eu não fico mais nessa linha contínua. Eu vou, além disso, eu vou aumentando. E eu vou desprendendo mais energia. E eu vou provocar um estágio de exaustão no meu biopsicossocial, no meu organismo, no meu psíquico e no meu mental, porque eu estou tensionando além da conta. E é aqui que eu vou ciclar para o estágio de estresse. Deu para entender, pessoal, o que acontece? Eu tenho as 3 fases do estresse, né? Então, na primeira e na segunda, eu caracterizo como o estresse, a segunda como esse estresse contínuo. Só que aí que está, o estresse contínuo, quando ele desacelera, ok, faz parte da regulação do meu dia a dia, perfeito, saudável, estresse saudável. Mas, se na fase 2, que é da fase da resistência, esse meu estresse contínuo, ele se acelera ou ele fica exacerbado, excessivo, eu vou entrar na fase 3, na fase de exaustão. E aí eu vou estar fazendo o quê? Como eu não me permito descansar, repousar, me recuperar orgânica, mental e psiquicamente, eu vou me debilitando. E eu vou trazer essa pressão para o meu ser. E eu vou desenvolver um distresse. E esse distresse terá como consequências algumas doenças, algumas irregularidades na dinâmica do meu organismo. Tá? O Silvio traz a questão de que a gente se torna muito mais... o nosso pH vai se alterando de tal forma que a gente passa a ser um organismo facilitador para micro-organismos nocivos. E aí a gente vai adoecendo mais ainda. Então é bem interessante isso. Então essa fase de exaustão é isso que acaba acontecendo. Ela não vem de pronto. É porque no momento do estresse contínuo, ao invés de eu ir para o repouso, que faz parte de todo ser vivo, né,
faz parte, deveria ser cuidadosa, sabe? Isso, nós, seres humanos, porque você não vê, assim, animais estressados, né? Você vê aqueles momentos de caça que são pontuais, tem algo específico, mas, né, do dia a dia, ó, é uma coisa humana. Né? Então, o que, que vai acontecer? Esse estresse contínuo, ele vai avançar, porque não há recuperação, não há repouso, ele vai avançar para o estágio de exaustão. E a exaustão é o portal para doenças, para o mal-estar, para a pessoa entrar em colapso, para a pessoa vir a desenvolver também situações persecutórias, fobias, né? Também a parte psíquica entra aí. A questão de algum processo depressivo ou mais ansiogênico acabam acontecendo aí. Ana Paula. Oi. É, se no caso a pessoa não conhece, igual eu não sabia os sintomas que viriam do estresse, sabe? Igual a gente tá vendo. E ela começa a chegar num nível bem, num ápice muito alto assim disso. E ela procura, no caso, um médico. Ele vai saber Tá. que tá vindo disso? Vai, né? Porque Aí ele vai encaminhar, tipo, para próprio passar. momento da anamnese, o médico vai coletando a anamnese, ele vai fazendo essa entrevista inicial, tá? Então ele vai Sim, entendendo um pouco como aconteceu, ele vai muitas vezes, né? Eu acho muito ruim o médico que só pede exames laboratoriais e não faz uma boa anamnese. Mas também acho ruim só pedir anamnese e nenhum exame complementar. Porque eu acho que fica bacana esses dois, né? Fazer uma boa entrevista inicial e também um ou outro, né? Uma seleção ali para esse médico convalidar essa suspeita. Então, fazer uma testagem realmente já vai aparecer. Assim, que nem eu falei, da alteração da creatinina, muitas vezes até algumas alterações hormonais aparecem. Na própria, quer ver? A pessoa não tem nenhum, nesse caso, nenhum histórico, nunca teve de uma alteração da pressão arterial e daqui a pouco a pessoa que tinha, sei lá, 11/7, ela está aparecendo com 14/11, sabe? Uma coisa assim. A pessoa leva quase um. Acontece. Então, e não tem como você falar, mas eu estou me sentindo tão tranquilo agora, como pode estar assim? Pois é, porque o teu organismo não vai te enganar. Então, alguns exames, o médico já vai percebendo, já vai fazendo esses paralelos e vai, exame clínico. E aí os exames laboratoriais, é bacana ele pedir um ou outro, né? E ele vai saber quais, ele vai estar solicitando, por exemplo, para convalidar essa situação de estresse, tá? Bom, aqui a gente vai amplificando, tá? Várias outras situações. E aqui, ó, o que eu acho mais, não é nem o bruxismo, né? Embora o bruxismo aconteça, tá? Então, a pessoa com estresse, ela pode ter tanto esse bruxismo de prender e que acaba dando esse probleminha da ATM, tá? Então ela pode até deslocar aqui essa parte da mandíbula de tanta tensão, ou o contrário, ela tem aquele movimento de ranger e ficar desgastando realmente os dentes. Além da fragilidade, tá? O que para acontecer isso aqui, o nível de calcificação, ela foi perdendo também, ok, pessoal? Então não é só a tensão do ranger, a própria descalcificação, né? Lembra? O organismo vai perdendo a absorção de nutrientes, o quanto que isso é perigoso, então pode vir a ocasionar. E como eu falei para vocês, a pessoa muitas vezes vira e mexe, está tendo assim
início de pneumonia, com nada justificado, tá? Então ela vai tendo algumas doenças das vias aéreas, vira e mexe, ela tá lá. Não tinha anteriormente nenhum problema respiratório, etc. Então, daqui a pouco, claro, agora está preocupante por conta da Covid, né? Assim, a falta de ar, etc. Mas pensando, tira a possibilidade de Covid, tá, pessoal? Vira e mexe, a pessoa tá ali com aquela falta de ar, nunca, né? Nunca se presentificou isso, início de pneumonia, tem algo que não está ok. Por que ela está tão frágil? O organismo está tão frágil que vira e mexe, né? Está pegando alguma infecção, né? Pulmonar, é preocupante. Então a gente precisa estar atento. O que o organismo está tão suscetível a essas inflamações? Então é algo para a gente perceber. Bom, E essa falta de ar, Ana Paula, eu tive muito disso uns anos atrás, quando eu estava muito estressado no trabalho. E ela vinha bastante enquanto eu estava dormindo. Eu acordava e dava a impressão que eu não conseguia mais puxar, que eu não conseguia mais respirar. E dava um desespero, e aí depois de um tempo que você vai se acalmando, é que você fala, não, eu tô respirando. Mas acho que é coisa, assim, muito rápida, mas pra gente dá a impressão que você não tá mais conseguindo respirar. Eu ficava assim, acordava do nada, não tô respirando. É horrível isso. É delicado, né, Silvia? Porque a situação da respiração, e ainda mais no momento que você está repousando, que você está dormindo, geralmente as crises respiratórias são mais comuns exatamente à noite, mas no seu caso, elas vêm no momento que você está ali dormindo, ou seja, em estado inconsciente, e daqui a pouco você é desperto com aquela falta do quê? Do ar que te mantém vivo. Então, é uma situação angustiante. Eu imagino uma situação assim, angustiante. E a falta de ar, ela é bem essa sensação do eu tenho que respirar, mas não consigo, como se algo tivesse ali te asfixiando. Então, esse seu Ficar trabalho é preso tão. aqui. Esse trabalho me enforca, né? Me asfixia. Uhum. É engraçado que mexe em tudo, né? O batimento cardíaco altera, porque você fica desesperado, né? Dá a impressão que você não consegue puxar o ar. É muito ruim mesmo. Sudorese, dilatação de pupila, além de o teu momento de sono ser completamente cortado, teu processo de repouso ser cortado de uma forma drástica, tamanha que assim acho difícil depois, né? Você retornar para continuar o teu repouso. Então, é um processo muito mais lentificado e que você perde um bom tempo, que seria o teu momento de reparação, de repouso, com esse momento extremamente tensor e angustiante. É o que acaba acontecendo, né, em algumas situações onde tem essa alteração das vias aéreas, tá? Feito. Com relação, nossa, gente, a gente não, eu acho que era saudade tanta que eu nem dei intervalo para vocês, né? A gente vai mais um pouquinho, tá bom? Pode ser, pessoal? Aí a gente para só um pouquinho para finalizar, tá bom? Então, assim, falei da parte um pouco psíquica, né? Que pode estar vindo esse processo de estresse com a depressão, com a ansiedade, as fobias, a hiperatividade, a hipervigilância, né? A pessoa ela acha que ela está a 360 graus observando tudo, né? Então ela fica realmente de prontidão mesmo, e isso também é muito desgastante, né? Alteração de sono, todas as psicopatologias, alteração na alimentação e alteração no sono são características, são sintomas recorrentes, tá? Insônia, pesadelos
Sono em excesso também pode ser, que é um estágio de fuga, né? As insônias podem ser desde essas, assim, da pessoa despertar, sei lá, 3 horas da manhã, não conseguir mais dormir, até assim, ela vai dormindo de pouquinho em pouquinho. Ela dorme, desperta, dorme, desperta, dorme, desperta, dorme. Ambas são insônias, tá? Ela não está conseguindo descansar realmente. Outras, né? Outros sintomas e áreas a serem afetadas é a parte também mental, né? Então, dificuldade de aprendizagem, lapsos de memória, dificuldade de atenção, concentração. Falei disso na questão dos atletas, né? O quanto no treino e quando ele vai ou ela irá desenvolver um movimento, alguma coisa, o risco de lesionar a si ou o risco de lesionar um companheiro, uma companheira é muito grande. Porque há essa alteração da atenção, da concentração, da percepção, e aí acha que está fazendo correto e está completamente alterado. O movimento completamente alterado, a queda num lugar impreciso, e aí pode ser bastante complicado, pode sofrer uma lesão. Tá? Esse filme aqui, eu não sei se vocês assistiram, é com o Michael Douglas, Um Dia de Fúria. Vocês já assistiram? Claro, tem outros fatores, por favor, tem outros fatores aí que a gente pode desdobrar, né? Enfim, ele já estava criando um arsenal, tinha uma alteração psíquica, né? Uma certa sociopatia também, mas ele tem uma explosão assim, num dia de calor, né? Que ele vai, né, dar tudo errado, um congestionamento, e daqui a pouco ele vai pegar uma Coca-Cola e aí tudo assim, tudo desencadeia. E aí ele vai, pega um taco de beisebol, e aí eu paro por aí, porque quem não viu e quiser ver um filme onde começa a se revelar, não nele todo, mas naquele primeiro momento, essa explosão, né? Esse colapso de uma forma bastante agressiva do estresse, está aí. Um Dia de Fúria com o Michael Douglas, tá? Esse estresse agudo, ele pode ser caracterizado como, se vocês quiserem anotar, um atordoamento inicial, há uma redução da parte da vigilância, da parte da consciência. Então, por exemplo, é o oposto da hipervigilância, tá? Eu estou falando aqui com vocês, mas já estou vendo aqui, estou ali, então eu estou conseguindo me ambientar. Não de uma forma exagerada, mas estou ambientada igual vocês aí. O que é esse estreitamento da consciência? Eu só estou aqui, ó. Eu não consigo ver nem para cima, nem para os lados. Eu estou direcionada aqui. É uma coisinha de cada vez e com muita calma. Senão eu me perco, tá? Esse que é o estreitamento do campo de consciência. Tá? Diminuição da atenção. Consequentemente, essa pessoa ela vai ter uma dificuldade na focalização, ela vai se perder a todo momento, né? Mesmo estando num campo mais restrito, ela vai se perdendo. Ela não consegue entender os estímulos,
que acontece, então ela não consegue identificar aquele barulho. Ah, é uma buzina, é uma freada, é um toque na porta, é o toque do celular. Ela fica um pouco confusional, ela não consegue realmente identificar esses estímulos externos. Ela fica desorientada, né? Ela não consegue fazer algumas correlações, então ela tem um retraimento da situação que ela está vivenciando. Estupor dissociativo. Não estou entendendo nada, não sei de nada, não vi nada. Estou completamente alheia aqui. Hã? O que eu estava falando mesmo? O que era isso? Então é um pouco esse estupor dissociativo, tá? Mesmo tendo essas características, a pessoa pode, em termos psicomotores, ter essa hiperatividade, ela está observando o mundo de uma forma restritiva, ela está desatenta, ela está sem entender o que está acontecendo com ela não consegue focalizar, mas ela pode estar agitada, ela pode estar hipersinestésica, então ela pode estar se movimentando, mas ela não está plenamente compreendendo o que está acontecendo com ela. Ok, pessoal? Ela está desorganizada, embora ela tenha essa movimentação. Então, a hiperatividade, a agitação, que a gente chama hipercinesia. Ela pode vir a apresentar um início, né, da síndrome do pânico. E em alguns estados, ela pode, conforme essas situações de estupor dissociativo e a desorientação estiverem bastante intensificadas, ela pode ter essa amnésia total ou parcial. O que eu falei mesmo? O que aconteceu mesmo? Mas a gente teve aula, a gente, sabe, ela não consegue realmente. Tem um buraco ali na memória, fica um buraco ali na memória. Pode ser parcial, pode ser mais completo, mas ela não se recorda. Mas eu fui mesmo, eu passei mesmo naquele local, tanto que ela, tamanha a desorientação, a desorganização que ela está, tá? E isso pode vir a acontecer, uma pessoa que está realmente muito estressada, com um estresse agudo, ou seja, uma crise de estresse, ela pode ficar completamente desorganizada, mental e psiquicamente, ok?